Está no ar, o FrilaCast. Fala galera, bem-vindos ao FrilaCast. Estamos no 4º episódio. Para quem ouviu a gente até agora, estamos com mais uma novidade. Vou falar hoje com o Reano De Vito, que, confidencializando aqui, já foi meu chefe, já me aguentou bastante, já me deu muita porrada. Rê, muito obrigado por ter topado, por estar nessa com a gente. Eu já tive aqui o cara que me inspirou a criar esse podcast, que foi a Dilson. Tive a Lisandra, que mal ou bem me inspirou a criar o Grupo Frila. E eu posso dizer que eu estou conversando contigo hoje, que me inspirou a ser quem eu sou hoje. Então, muito obrigado por tudo isso. Obrigado pelos elogios, Bruno. É um prazer estar participando. Acho que tem bastante coisa interessante aí para a gente conversar. Bastante coisa mesmo, porque esse teu currículo é gigante, cara. Eu queria voltar lá no início disso tudo, eu acho que bem antes de eu te conhecer. Acho que nunca tive a oportunidade de perguntar como é que foi tua vida profissional, enfim, ao longo da tua carreira, até eu te conhecer há uns 5, 6 anos atrás. Então me conta como é que foi esse começo. Eu acho que você já começou a trabalhar com internet lá no começo, mas também pegou um pouco de mídia impressa, de revista. Como é que foi isso? É bem por aí. Eu comecei trabalhando, na verdade, eu trabalhei com um monte de coisa quando eu era mais moleque, mais novo, até que eu me encontrei no caminho do computador, né? Comecei a gostar de mexer com computador e acabei caindo para trabalhar com mídia impressa, como você disse, basicamente como diagramador de revista. Eu trabalhei um bom tempo fazendo a diagramação de uma revista de culinária. Legal. E nessa revista de culinária eu basicamente trabalhava à noite, né? Eu tinha tido já antes disso eu tive a oportunidade de estudar em Londres. Eu fui estudar design gráfico lá, que foi bem bacana. Legal. Mas isso eram épocas ainda pré-internet. E quando eu voltei, que eu comecei a trabalhar nessa revista de gastronomia, a internet estava começando a acontecer aqui no Brasil, isso no final de 96, começo de 97. Antes disso, você estava em Londres. Exatamente, eu passei o ano de 96 em Londres, voltei em dezembro de 96, eu tive de estudar computação gráfica lá, design gráfico. Que é uma época que pré-internet não devia estar tão avançada, mas com certeza abriu tua cabeça para muita coisa, né? Não, e serviu como, na verdade, para aprender bastante coisa, né? Toda a parte básica dos aplicativos gráficos eu aprendi estudando em Londres. Aprendi a mexer no Illustrator, aprendi a mexer no Photoshop, aprendi a mexer num software que hoje não existe mais, chamado Director, que vamos dizer, o pai ou o avô do Flash, que hoje também está nos seus últimos dias. Mas quando eu voltei, que eu comecei a trabalhar nessa revista, eu queria trabalhar de qualquer forma com internet. E nessa revista, por, enfim, coincidência, por um caso do destino, eu trabalhava à noite. O editor era um baita cara boêmio que passava o dia nas degustações de vinho e nos banquetes que ele frequentava, e ele queria contratar alguém para trabalhar à noite. Então eu fui contratado nessa revista para trabalhar entre 7 da noite e 2 da manhã. Nossa. Só que nessa vida eu acabava ficando com uma vida meio desregrada, porque você terminava de trabalhar às 2 da manhã, você não termina de trabalhar, vai para casa, deita e dorme, né? 2 horas da manhã para mim era o equivalente a 6, 7 horas da noite. Então era comum eu virar à noite, enfim, depois do trabalho virar à noite navegando na internet. Às vezes eu saía também, mas repetidas vezes eu acabava indo dormir 6, 7 da manhã. E aí eu falei, putz, não, e acordava 2, 3 da tarde, almoçava, já estava quase na hora de vir trabalhar. Eu falei, não, vou procurar alguma outra coisa. A oportunidade de eu começar a trabalhar com internet surgiu daí, né? Eu já tinha vontade e eu falei, como eu já morava sozinho e não tinha como abandonar meu emprego para recomeçar minha carreira e buscar um estágio em internet, eu comecei a procurar um estágio para fazer durante o dia e manter meu trabalho à noite. E aí acabei conseguindo um estágio numa produtora que depois já foi comprada por uma agência gringa chamada Organic. Tá. E aí, durante alguns meses, eu fiquei trabalhando à noite na revista e de dia fazendo esse estágio.
Como eu já tinha um conhecimento legal dos softwares gráficos, isso abriu portas para mim também. O fato de ter inglês também facilitou. E foi lá que eu aprendi a programar o que hoje a gente chama de front-end, né? Na prática, eu trabalhava com HTML, que era a tecnologia, enfim, né, até hoje é a tecnologia mais usada para construir site, mas na época era quase a única tecnologia, né? O Flash ainda estava dando os primeiros passos, a gente praticamente não via site em Flash nessa época. Eu peguei, eu não sei se a gente tá falando da mesma coisa ou se o meu ainda é depois, mas eu tenho o curso de Dreamweaver e FrontPage. É depois disso ou é nessa época também? Esses softwares estavam começando, o Dreamweaver acho que ainda não, o Dreamweaver veio depois. FrontPage acho que começou a aparecer, né? Mas tanto o Dreamweaver quanto o FrontPage, o Dreamweaver especialmente, né, que depois enfim, era da Macromedia nessa época, e depois foi comprado pela Adobe, ainda estava dando os primeiros passos. Então esses softwares ainda geravam um código muito sujo por trás. Então, Entendi. na prática, eu acabei, isso, na verdade, na prática, o software cria esse código, só que para você fazer um código mais limpinho e tal, o ideal é você aprender a fazer esse código na mão, que era o caso, né? Aprendi a Claro. programar efetivamente HTML na mão e trabalhei uns 2 anos e meio. Depois, eventualmente, essa produtora que virou agência, né? Ela foi uma produtora que se chamava Visio Interativa, depois foi comprada por uma agência americana chamada Organic. Eu acabei ficando 2 anos e meio na Organic, trabalhando como, eles chamavam de engenheiro de conteúdo. Quem falava Entendi. ainda de front-end, apesar de já existir front-end, back-end, se falava pouco. Falava um desenvolvedor front-end, um desenvolvedor back-end, muito menos um desenvolvedor full stack, que está tão em voga hoje em dia. Mas eu acabei ficando lá, e lá foi o primeiro emprego que efetivamente eu comecei a montar sites e mergulhar, começar a trabalhar efetivamente com internet, né? Já trabalhava com computação, aí a partir daí eu comecei a trabalhar efetivamente com internet. A gente fez alguns sites muito legais, fizemos sites da Nestlé, fizemos site da Brahma, fizemos site da BMW Brasil, tinha alguns clientes bacanas que a gente... Projeto Contornos, que foram 3 meninas que deram a volta no Brasil, fizeram o contorno do mapa do Brasil de carro. Que legal. E então deu para fazer alguns projetos bacanas lá no Organic, e foi o que foi a fundação, né, vamos dizer, a pedra fundamental da minha carreira com internet. Isso em 97, mais ou menos? 97 eu ainda estava trabalhando na revista, em paralelo na Visio Interativa. No final de 97 a Organic comprou a Visio Interativa, e aí efetivamente eles me fizeram uma proposta para eu sair da revista e começar a trabalhar exclusivamente lá. Então foi a partir do final de 97. Você comentou que esse ano foi um pouquinho interessante. Eu imagino que tenha sido bem conturbado com 2 empregos, com compra de empresa e tudo mais, né? Era uma loucura, cara, especialmente por conta do horário, né? Eu trabalhava na Organic das 10 da manhã às 6 da tarde, e eu entrava na revista às 7 da noite. Então, na prática, eu pegava um ônibus para sair da Organic, que ficava no Itaim, e para chegar na revista, que era em Pinheiros, ia comendo alguma coisa no caminho e trabalhava das 7 da noite até as 2 da manhã, né? Isso quando não era época de fechamento da revista, porque época de fechamento você sempre acaba tendo que trabalhar um pouco mais, e aí eu ia até 3, 4, às vezes 5 da manhã na revista, mas o que era legal é que os meus chefes na Organic eram bem compreensivos, sabiam que eu estava, né, fazendo um estágio de dia com eles e trabalhando na revista à noite, então quando eu tinha que trabalhar até mais tarde na revista, eu podia entrar um pouco mais tarde na Organic também. Isso me faz lembrar uma coisa que você disse pra mim no passado. Não lembro exatamente qual que era o tema, mas eu falei que não tinha tempo pra fazer alguma coisa, sei lá, um curso de línguas, alguma coisa do tipo. E você falou, pô, o que você faz da meia-noite às 6? Aí eu falei, pô, eu durmo. Eu falei, tá vendo? Tá aí o problema. Agora eu entendo muito bem o que você quis dizer naquela época, mas valeu a pena de qualquer forma. Foi uma contingência, né? Não, na verdade, não que eu adorasse trabalhar em 2 empregos e estar direto das 10 da manhã até as 2 da manhã. Não, mas foi necessário, né? E isso ajudou muito a abrir portas na tua vida, né? Não é que Exato. todo mundo deva passar por isso, obviamente. Exato. Na prática, o que aconteceu foi que, enfim, eu não podia abrir mão do emprego que eu já tinha, porque eu tinha minhas contas para pagar, não tinha a quem recorrer, eu morava sozinho, então eu precisava efetivamente do meu salário, mas sabia que se eu fosse pleitear um emprego direto
com internet ia ser muito difícil porque eu não tinha experiência. Então, efetivamente, essa oportunidade, esse estágio que eu fiz no Organic, que depois eu fui efetivado e virou um emprego, foi muito útil para eu aprender HTML, ganhar experiência, entender como era um processo de trabalhar com digital, né? E a partir daí conseguir outros empregos, né? Depois de 2 anos e meio nessa empresa, nessa agência, um amigo meu estava trabalhando na MTV e eles estavam montando o departamento de internet da MTV. E aí foi muito legal que ele me chamou para ajudar, né? Ele tinha uma visão de business muito legal, esse cara depois montou algumas agências, enfim. É um cara que ficou bem conhecido no mercado, mas ele estava nessa época montando a equipe de internet e ele não tinha tanto conhecimento técnico. Eu já tinha uma certa bagagem técnica nessa época, então ele me chamou para ajudar a montar o departamento de internet da MTV. E eu acabei saindo da agência para ir trabalhar na MTV, onde eu fiquei mais ou menos uns 3 anos também. Então a gente pode falar que você trabalhou na MTV na época dos anos 2000, no auge do Usher? Exatamente, eu entrei na MTV em 99, fiquei em 99, 2000 e 2001 na MTV. Nossa, como é que foi esse trabalho? Você falou que tinha uma votação que vocês fizeram ao vivo. Esse foi um projeto bem legal. Esse projeto se chamava Control Freak e foi o primeiro projeto que teve uma interação efetiva entre internet e TV. Basicamente, a gente desenvolveu um programa usando aquele software que eu mencionei antes chamado Director. E o Director tinha uma conexão com a internet onde rolava uma votação. Então, as pessoas entravam no site da MTV, enquanto elas estavam vendo um clipe, elas tinham 3 opções para poder votar em qual daquelas 3 seria o próximo clipe a passar na programação. Então, normalmente um clipe tem 3 minutos, quando muito 4. Sim. E era o tempo da votação, a votação se encerrava 15 segundos antes do clipe terminar e a gente ia correr para poder colocar a fita no player e dar play, porque basicamente nessa época a MTV não tinha o acervo de vídeos dela digitalizado. Eles ainda usavam umas fitas beta. Acho que a maioria dos teus ouvintes não deve saber o que é uma fita beta, mas parece uma fita de VHS com o dobro do tamanho, né? Ela é mais larga, maior, e então basicamente o que a gente fazia era, a gente passava mais ou menos uns 15 ou 20 vídeos por programa, e só que a gente tinha, para cada vídeo que passava, a gente tinha 2 outras opções que não venceram a votação. Então, na prática, a gente tinha cerca de 50, 60 fitas empilhadas dentro da sala, a gente ia acompanhando a votação, e quando estava terminando, às vezes tinha vídeo que disparava na frente, a gente já sabia que ia ganhar, mas às vezes a votação estava bem parelha, e a gente tinha que esperar até o final da votação para saber qual era o seu próximo clipe, pegava a fita, colocava na máquina, a fita já estava no ponto, e dava play para a fita tocar em seguida, né? E uma das curiosidades, um negócio interessante para contar disso, é que, bom, se hoje em dia a gente ainda entra num site e vê que o site está fora do ar, que um determinado serviço está fora, não está funcionando, você imagina o que era naquela época, 99. A chance de ter uma interrupção na conexão, dar um pau no programa, era muito grande. Apesar de ter acontecido muito poucas vezes enquanto o programa esteve no ar, mas a gente tinha uma tela de votação fake, um modo emergência dentro do programa Director, que caso a votação caísse, se a gente tivesse algum problema, a gente conseguia simular o resto daquela votação para poder colocar a fita, né, o próximo vídeo no ar, sem que isso ficasse evidente para o pessoal que estava em casa, para os espectadores que estavam em casa. Redução de danos, né? Exatamente, né? Na prática foi uma pequena gambiarra que a gente fez, mas na TV você não tem como chegar e falar, olha, a internet caiu, espere ela voltar para passar o próximo vídeo. Então você, geração X, Baby Boomer, que tá ouvindo isso, se você voltou uma música nos anos 2000 na MTV e não entendeu por que ela não ganhou, talvez tenha sido um erro do Rihanna, né? Quem sabe, né? Linkin Park nunca ganhou tanto nessa época. Mas aí você ficou um bom tempo na MTV e depois foi pra Flórida, cara? Você
Foi direto pra lá? Como é que foi isso? Essa história é engraçada. Bom, enfim, eu já tinha tido a oportunidade de morar em Londres, como eu comentei, fui estudar lá e sempre gostei do exterior, né? Sempre foi algo que me fascinou, ir para um lugar novo, conhecer uma nova cultura, me fascinou. E eu estava na MTV, só que, para quem não lembra, nessa época, ao redor do ano 2000, 2001, teve a bolha da internet, que no começo, quando a internet começou a acontecer no Brasil, muita empresa começou a investir um caminhão de dinheiro na internet e muitas vezes investindo da maneira errada, né? Gastando um monte de dinheiro colocando numa empresa que não tinha condição técnica de montar um bom site, qualquer grande ideia que aparecia, as pessoas falavam, putz, isso aqui vai ser ótimo, vamos investir nisso aqui. E a internet começou, né, o valor financeiro da internet começou a crescer demais, chegou um ponto que aquilo era insustentável. Aquele monte de dinheiro que tinha sido investido não estava retornando para as empresas que estavam investindo, e aí teve a bolha. Então, muita empresa de internet nessa época, ao redor de 2000, 2001, quebrou. E mesmo as empresas que eram sólidas, no caso a MTV, né, a MTV passou por uns maus bocados aí há uns poucos anos atrás, tanto que ela voltou a ser, naquela época ela era metade do grupo Viacom e metade da Editora Abril, mas quem mandava, quem apitava em toda a gestão da MTV era a Editora Abril. E mesmo a MTV, que tinha, né, uma estrutura boa, acabou tendo que fazer diversos cortes. E o departamento de internet, que nessa época tinha 22 pessoas, acabou sendo reduzido para 4. Na época até recebi uma proposta para ficar, mas eles queriam me pagar metade do que eu vinha ganhando. Eu acabei dizendo não, para mim não interessa. E nessa época eu estava começando a namorar com a minha ex-esposa. E ela tinha ido estudar na Flórida, onde a avó dela morava. Quando eu saí da MTV, eu falei, putz, é uma boa oportunidade de eu voltar a morar fora. E eu entrei em contato com um argentino que trabalhou comigo na Orgânica, aquela produtora lá, que eu fui estagiar e que depois foi contratada pela agência, etc. Tinha um argentino lá chamado Matias. A importância do network, né? Exatamente. Ele foi morar em Miami e montou uma agência chamada Latin Tree lá. Quando eu saí da MTV e a namorada que eu tinha estava morando em Miami, eu falei, pô, por que não unir o útil ao agradável? Aí dei um telefonema pro Matias, falei, Matias, tô querendo passar um tempo aí em Miami, tem emprego para mim? Ele falou, tem, Riano. E eu acabei indo, eu fui para ficar alguns anos, né? A ideia seria ficar alguns anos. Só que alguns meses depois, eu fui para lá no primeiro trimestre de 2001. Aconteceu um pequeno problema, né? Exatamente. Dia 11 de setembro aconteceu aquela tragédia e aí complicou demais, né? Eu estava, na verdade, trabalhando para ele como um freela. Eu estava efetivamente indo lá, mas estava como um freela porque eu estava legalizando toda a minha papelada, meu visto de trabalho. Quando aconteceu o 11 de setembro, bagunçou tudo. A advogada que estava correndo atrás da minha documentação falou, olha, Riano, a expectativa agora é 1 ano e meio, talvez 2 anos para conseguir regularizar a tua papelada. Eu não queria ficar trabalhando de forma ilegal lá por esse tempo todo, enfim. Então, aí no final de 2001, ainda fiquei mais uns meses, no final de 2001 acabei optando por voltar para o Brasil. Antes de falar do Brasil, desculpa te interromper, eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar com alguém que viveu o 11 de setembro lá. Você consegue compartilhar um pouco com a gente do que foi essa época, tanto na tua vida rotineira, na vida pessoal, quanto no trabalho? Cara, foi uma loucura, né? Assim, ninguém esperava. Os Estados Unidos é um país muito seguro, né? Diversos aspectos. A última vez que os Estados Unidos tinham sido atacados no seu território, né? Sem contar a embaixada que fica no exterior, esse tipo de coisa, tinha sido em Pearl Harbor, que foi na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a gente está falando aí de 60 anos sem nenhum ataque. Então não era algo plausível, não esperava, tudo bem, teve alguns atentados ali. Teve um atentado que aconteceu no próprio World Trade Center uns anos antes, mas tudo coisa pequena, ninguém imaginava, né? Na verdade no mundo inteiro ninguém imaginava. Quando eu morei em Londres eu já tinha tido algum contato com a questão do terrorismo, né? No ano que eu fui morar em Londres,
Tinha um cessar-fogo vigente entre o IRA, que é o Exército Republicano Irlandês, e o Reino Unido. Tá. E esse cessar-fogo foi suspenso. Então, no ano que eu morei em Londres, estouraram algumas bombas, teve alguns atentados de um tamanho considerável em Londres. E foi o primeiro contato que eu tive com isso, que foi algo assustador. Mesmo que uma das bombas tenha estourado em Trafalgar Square, que era um lugar bem central, onde tem um terminal de ônibus que muita gente passa, inclusive eu passava sempre, você não vê isso tão de perto, é algo diferente, né? Quando eu fui para os Estados Unidos e teve o 11 de setembro, eu me lembro, acho que todo mundo que viveu isso de perto lembra o que estava fazendo nesse dia, né? Eu estava indo trabalhar, eu morava numa cidade chamada Pompano Beach e trabalhava em Miami, que dava uns 40, 50 minutos de carro. Eu estava indo trabalhar, estava ouvindo o rádio, e aí eu ouvi o cara falando, parece que um avião bateu no World Trade Center. E eu me lembro de ter achado que era um esquete de humor, alguma coisa, tipo, um quadro de humor que estava acontecendo no rádio. Eu mudei de estação, os caras falando, não, um avião bateu no World Trade Center. Eu falei, putz, o que será que aconteceu, né? Quando eu cheguei no trabalho, eu subi, meu chefe já estava na frente da televisão, na sala dele, e a gente acabou vendo o segundo avião bater ao vivo, e foi uma loucura. Ninguém tinha a ideia da dimensão que isso ia tomar e o quanto isso ia mudar profundamente a nossa vida, né? Mas eu me lembro dos americanos que trabalhavam lá já falando, quando viram isso, falando, isso aí vai dar guerra. Vai gerar uma guerra, que de fato aconteceu. Imagino que isso gerou um certo... Não queria usar o pé da letra e falar xenofobia, mas gerou um certo receio, tanto quanto, obviamente, o país de origem dos ataques, mas com brasileiros, talvez? Cara, teve um lado que eu acho que é um lado positivo, que deu para ver que no dia seguinte do ataque, basicamente todas as casas por onde você passava e todos os carros estavam carregando uma bandeira dos Estados Unidos. Foi algo que mexeu muito com o brio dos americanos, e eu acho que esse é um lado positivo. Eles têm um senso de união nesse sentido que a gente não tem aqui no Brasil. E já dá para ver, hoje em dia a gente está, né, atualmente no dia de hoje a gente está com 52 mil mortos por conta dessa pandemia, desse negócio do Covid, e parece que está tudo bem, né? Apesar das pessoas estarem isoladas, etc., as pessoas não se comovem demais por isso. Lá foi um ataque onde morreram 3 mil pessoas e as pessoas cruzavam os Estados Unidos, sei lá, saíam da Califórnia para ir para Nova York para ajudar no resgate das vítimas, para ajudar na retirada dos escombros. Mas também teve esse lado que você falou, que é o lado ruim, né? Isso causou um medo, né? O ser humano, no geral, não sabe muito lidar com o desconhecido. Então, quando acontece um fato dessa magnitude, é muito complicado porque as pessoas ficam com medo, e aí tudo que é desconhecido para elas gera um medo. Então, a primeira reação foi contra, né? Logo nos primeiros dias, o pessoal já estava sabendo que tinham sido muçulmanos que tinham orquestrado o ataque, então começou a haver perseguição ao muçulmano, né? O pessoal que tinha uma barba maior, tinha cara de muçulmano, muitas vezes era xingado na rua. Isso dura até hoje também, né? Mesquitas foram atacadas. Eu acho que menos, tá, Bruno? Hoje em dia eu acho que menos. Eu tive a oportunidade de estar lá diversas vezes depois disso. Eu acho que, assim, naquele momento específico, os ânimos estavam muito acirrados. Eu me lembro de um caso com um brasileiro que por acaso tinha uma barba comprida, e ele foi atacado num supermercado da Flórida porque o pessoal achou que ele era muçulmano. Ele não era muçulmano, ele só tinha uma barba de lenhador e foi confundido com muçulmano. Mesmo que fosse também, né? Claro, nada justifica. Não, tô te perguntando isso porque no último episódio eu conversei com a Lisandra, que entre diversos países que ela já morou, hoje ela tá em Gibraltar, que eu comentei com você. E tá rolando, né, essa onda a gente tá em final de julho aí de 2020.
Atualmente as fronteiras da Europa com o Brasil estão fechadas, então a gente não pode ir para lá de forma alguma porque a gente não vai ser aceito. Perguntei para ela quanto isso estava gerando um certo receio, de novo, eu não quero falar xenofobia porque não é tão abrangente, mas um certo receio, um pé atrás com brasileiros que já estão lá ou que possivelmente trabalham com ela, alguma coisa do tipo. E isso está rolando, em menor escala, assim, é o contato que você tem com o mundo exterior, é o eu indivíduo internacionalizado, sabe? O quanto as políticas do seu país frente ao mundo exterior te ajudam, te atrapalham em situações diversas. Isso que eu tô querendo colocar na cabeça das pessoas com essa história de podcast, de principalmente histórias internacionais, sabe? É Não é... complicado, né? A gente está num momento que, infelizmente, né, sem querer entrar na seara política, mas o filme do Brasil está muito queimado no exterior por conta das políticas extremamente equivocadas que o governo tem tomado. Então, para mim, não é nenhuma surpresa que o pessoal feche as fronteiras e tenha uma série de precauções, né? A gente vale lembrar que a gente já está com mais de 1 milhão de infectados. Então, Sim. efetivamente, acho que a política de combate a essa pandemia que tem sido terrível e tem só dificultado a vida dos brasileiros que querem efetivamente ir para fora. Com certeza. Até nem os que querem ir para fora, mas os que querem ficar aqui, mas trabalhar com o pessoal lá de fora também não está sendo tão aceito. Enfim, tudo isso vai podando a gente de alguma forma, né? Para encerrar esse lance do 11 de setembro, uma curiosidadezinha besta que eu lembrei aqui, aproveitando que a gente está falando de marketing, provavelmente esse ataque foi pela manhã, né? Não me Foi de lembro manhã, certo. sim, foi por volta das 8h30 da manhã. Aqui no Brasil, principalmente do pessoal na minha idade, aí na faixa de entre 25 e 30 anos, que via muito Dragon Ball Z nessa época na TV Globinho, a galera sempre fala, pô, o que você tava fazendo no 11 de setembro? Pô, tava vendo Dragon Ball Z, aí interrompeu pra passar o jornal. Na verdade, saiu um fake news há uns bons anos atrás, que não é verdade, que Dragon Ball Z não tava passando nesse horário, mas pra gente gostar tanto naquela época, por ser o programa de tão evidência, a gente acabou com essa lembrança de que acabou com o nosso desenho, sabe? Mas na verdade não eram nem os mesmos horários que estavam passando, mas acabou gerando um mito popular até mais recentemente, acho que uns 2 anos atrás, quando isso foi desmentido. Não que seja tão relevante para o assunto, mas eu tava pensando aqui enquanto você tava falando. Mas aí acabou o 11 de setembro... Você voltou para o Brasil, então, depois de ficar alguns meses lá e voltou para o mundo de agência. Efetivamente, foi aí, assim, tirando essa experiência que eu tive na Organic, né, eu não tinha definido na minha cabeça que meu caminho seria na publicidade, né? Para você ter uma ideia, eu estudei Ciências Sociais, que é uma faculdade que me interessa bastante, né? Eu achei que era uma faculdade boa para me dar uma boa visão de mundo. Em São Paulo mesmo? São Paulo, eu acabei fazendo na USP. Tá. Mas não tinha ideia de trabalhar com publicidade. A publicidade apareceu na minha carreira totalmente por acaso, né? Muito por causa da internet, né? De eu ter trabalhei nessa produtora que depois virou uma agência. Muito embora a gente nem falasse de mídia nessa época, né? Porque basicamente assim, não tinha anúncio nos sites, a internet realmente estava dando os primeiros passos nessa época. Bom, era uma época pré-Google, né? O maior buscador que tinha na época era o Alta Vista. Era uma outra realidade. Você está entregando a sua idade, internet. Eu já entreguei a época que eu trabalhei. Vamos falar que você é DJ, que aí o pessoal acha que você é mais novo. Também sou, né? É um hobby que eu tenho, você sabe dessa parte, Bruno. Mas efetivamente eu voltei e comecei a procurar emprego e acabou aparecendo uma oportunidade de freela na Ogilvy, que é uma das maiores agências do país. A princípio, era um freela para trabalhar com Flash. Né? Eu já tinha trabalhado com Flash, que é um software que estava começando a ficar muito grande, né? Ser muito usado para a internet. E eu, na realidade, assim, comecei trabalhando, como eu contei, como um programador de front-end. Na MTV, um papel um pouco diferente, né? Eu ajudei a montar a equipe e eu fui chefe da parte de produção do site. Então foi aí que me despertou essa curiosidade pela gestão, por fazer um papel mais de coordenação e um papel um pouco menos operacional. Quando eu fui trabalhar na Ogilvy, depois de ter voltado da Flórida, apareceu esse freela como Flash, mas eu comecei a trabalhar efetivamente
fazendo Flash lá, mas comecei a sondar e conversar com as pessoas lá dentro e falar, olha, não é bem isso que eu faço, meu papel está mais numa parte de produção, de organização, etc. Na época ninguém falava em gerente de projeto, né? O mais próximo disso, o termo mais próximo que significava gerente de projeto era ser producer. Então, na prática, eles falaram, olha, talvez pinte uma vaga de producer, e acabou pintando essa vaga de producer, e eu fui efetivado como producer na Ogilvy. E aí foi, na verdade, efetivamente a minha primeira experiência numa grande agência que compra mídia, que faz internet, né, Não, a Organic tinha alguns grandes clientes, mas eram projetos pontuais de site, etc. A Ogilvy não. Tinha clientes enormes, como IBM, Telefônica, que pagavam um FII para a agência para poder ser entregue tudo isso, né? E nessa época eles estavam criando efetivamente uma agência dentro da agência que se chamava Ogilvy Interactive, que era só voltada para o digital. E fui lá trabalhar na Ogilvy Interactive como producer, né? Ninguém falava gerente de projeto ainda. Depois disso, eu passei por diversas agências e efetivamente esse papel, o pessoal começou a perceber que o papel do producer tinha muito mais em comum com um gerente de projeto de tecnologia ou mesmo de engenharia do que com um produtor de TV. Acho que hoje em dia esses papéis voltaram a se aproximar, mas efetivamente eles viram que para você fazer projetos, especialmente projetos que envolvem tecnologia, o papel da pessoa que vai coordenar esse projeto, que vai gerenciar esse projeto, era mais parecido com um gerente de projetos de engenharia ou de tecnologia do que com um produtor de rádio e TV, que era uma agência um papel mais comum, um perfil mais comum nas agências de publicidade na época. Entendi. Você teve bastante contato então com o mercado internacional, mesmo não estando na Flórida nessa volta para o Brasil, né? Não exatamente nesse momento, né? Eu passei pela Ogilvy, depois eu passei por algumas outras agências, mas efetivamente sem ter, nesse primeiro momento, um papel um pouco mais próximo de um trabalho internacional. O próximo, na verdade, o primeiro trabalho, né, após esse período, o trabalho que efetivamente eu fui ter, que tinha um pouco mais de contato com os gringos, enfim, um papel mais internacional, acabou sendo na Wunderman, para onde eu fui em 2007. Que inclusive teve um projeto que você tocou pelo telefone lá, né? Na realidade não, tinha vários projetos, né? Na prática, quando eu fui trabalhar na Wunderman, eu fui contratado para cuidar da equipe de América Latina de Nokia, né? Hoje em dia não é todo mundo que lembra da Nokia, mas na época a Nokia era o maior o maior vendedor de telefone celular do mundo, em épocas pré-iPhone. E já foi o melhor jogo de celular do mundo também, com a cobrinha. É verdade, tinha o jogo da cobrinha, né? Eles chegaram a lançar um celular que era voltado para jogo. Eu não estou lembrando o nome agora, mas era um celular que ficava deitado, tinha uma que tela... parecia um Game Boy, né? Eu lembro Exatamente, lembrava um pouco o Game Boy. E nessa época eu comecei a trabalhar coordenando essa equipe de América Latina. Tinha uma equipe de Nokia para Brasil, uma equipe para América Latina, eu ficava nessa equipe de América Latina. E então, assim, a gente tinha conference call, né, chamadas, não era nem videoconferência, era só por áudio, por telefone, quase todos os dias, né? E foi aí que eu acabei também tendo a oportunidade de aprender a falar espanhol, porque eu via que, na verdade, na equipe que eu trabalhava, tinha só uma pessoa que falava espanhol e que não estava no dia a dia dessas calls. O resto, todo mundo falava inglês. E o pessoal da América Latina, o pessoal que trabalhava em diversos países, né? Tinha gente na Argentina, tinha no Uruguai, tinha Colômbia, Venezuela, México, entre outros países. Eles falavam inglês, alguns melhores, outros um pouco pior, mas as calls eram um pouco sofridas. E aí eu acabei pleiteando lá que todo mundo da equipe tivesse um subsídio para poder estudar espanhol. A Wunderman topou, que foi muito legal. Então eles acabaram
né, botando a equipe para estudar espanhol, e foi aí que eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar bastante tempo e fiz alguns bons amigos que eu carrego até hoje dessa época, né? O ano passado eu estive no Chile e pude encontrar um cara que trabalhou comigo nessa época, entre 2007 e 2009, na Wunderman. E efetivamente também aí foi uma oportunidade de trabalhar remotamente, né, usando o inglês e o espanhol, e perceber que mesmo que teu idioma não seja 100%, com boa vontade, né? Claro, o ideal é que teu idioma seja o melhor possível, porque a comunicação é uma parte fundamental, especialmente quando você tem ferramentas um tanto limitadas na época, né? Hoje em dia a gente tem uma série de ferramentas que facilitam muito o trabalho remoto. Essa história de compartilhar a tela, essa história de você fazer videoconferência com dezenas de pessoas ao mesmo tempo, olhando para a cara das pessoas, né? Tinham alguns sistemas da Cisco, da Polycom, que tinham em algumas salas, mas para isso funcionar tinha que ter isso dos dois lados. Quer dizer, na prática, no dia a dia mesmo, todo esse contato era feito via telefone e via e-mail. E nessa época, assim, eu percebi que, né, através de alguns colegas e tal, que mesmo quem não tinha o inglês totalmente afiado, a pessoa prestava atenção no que os outros estavam falando, se tivesse alguma dúvida, né, depois documentava aquilo por e-mail, etc. Mas que isso não era um empecilho. Claro que facilita muito você ter os teus idiomas fluentes, mas não é um impeditivo. Se você tiver num nível de intermediário para frente, ou avançado, você já é capaz de pegar boa parte do que está sendo conversado e ter oportunidades de trabalho internacionais usando as ferramentas que você tem de idioma. Eu vou te fazer uma pergunta que vou tentar traduzir aqui numa síntese, mas assim, pergunta, como que é trabalhar só pelo telefone com uma equipe? Como que é gerenciar essa equipe? Aí, assim, vocês, assim como eu que estão ouvindo, devem pensar, pô, eu faço isso, eu trabalho com a minha equipe pelo telefone, mas esquece que não tem WhatsApp, não tem Zoom, não tem Hangouts, não tem nada. Como é que é trabalhar só pelo telefone mesmo? Exato, vale lembrar que nessa época, o principal messenger que a gente tinha na época era o MSN. E as empresas... Que pelo menos dava para chamar a atenção dos funcionários. Isso faz falta hoje em dia. Mas na verdade não, porque as empresas bloqueavam o MSN. Nessa época, eles bloqueavam. Tinha uma versão corporativa, mas que pouquíssimas empresas usavam, e a versão comum do MSN era bloqueada nos computadores. Então você não tinha nem essa ferramenta de poder mandar um texto instantâneo para um colega que está em outro país. Não dava para colocar o nick colorido, né? Muito menos o nick colorido, né? Mas então na prática era um desafio fazer todo o trabalho por telefone, e especial quando o teu interlocutor não tem a língua tão afiada, né? Então às vezes, especialmente antes de eu aprender a falar espanhol, se estava falando com algum latino que tinha inglês mais ou menos, é inegável dizer que algumas informações se perdiam, mas a gente tinha algumas táticas para driblar isso, né? Como que a gente fazia isso? Era através de documentar os principais pontos, né? Os section points, os pontos de ação que ficavam alinhados numa call, num e-mail. Então, normalmente alguém ficava responsável por criar uma ata, né? Listar ali os principais pontos que tinham sido discutidos com as informações principais que estavam sendo faladas. E depois você documentava aquilo por e-mail e mandava, o que ficou combinado nessa reunião foi A, B, C, D, E. E se por acaso alguém falar, putz, não, essa parte você não entendeu bem, não foi bem assim, ela respondia o e-mail falando, faltou mencionar esse ponto aqui não ficou claro. Então a gente usava o telefone como um meio mais ágil e mais imediato de comunicação, mas inevitavelmente a gente usava o e-mail como uma ferramenta de apoio também nessa época. Eu ia falar que talvez fosse um pouquinho mais fácil de você se perder, mas talvez seja ao contrário. Eu acho que com tanta facilidade que a gente tem hoje em dia, né, talvez naquela época você se tentasse mais as informações, sabe? Pra não prejudicar, mas enfim, são tempos diferentes, também não dá pra comparar. A verdade é que, assim, nesse quesito de processo, não acho que mudou tanto.
A gente tem ferramentas, sem dúvida, facilitam muito a nossa vida, como você falou. Tem o WhatsApp, tem Zoom ou Skype, onde, né, não só você pode ver a outra pessoa, mas você pode mandar texto, você pode compartilhar a tua tela, né, você pode interagir com várias pessoas ao mesmo tempo. Mas na prática, hoje em dia, né, eu vou chegar lá, daqui a pouco eu conto um pouquinho para vocês o que eu estou fazendo agora, mas meu trabalho é basicamente todo voltado para falar com gringos, né, com pessoal de escritórios. Eu trabalho numa multinacional e eu falo com escritórios do mundo inteiro, basicamente o dia todo. E na prática a gente ainda tem um pouco essa questão, por exemplo, da barreira da língua. Hoje mesmo eu tive uma call com 2 indianos, e um deles eu já conhecia, e o inglês dele é bem mais claro, ele é radicado nos Estados Unidos, mas tinha um outro indiano que desconfio que mora na Índia, eu nem sei de onde ele estava falando hoje, e o sotaque dele é muito carregado e ele falava muito rápido. Então, mesmo eu que falo inglês fluente há mais de 20 anos, tinha dificuldade em algumas coisas. Então, na dúvida, termina a call, você faz aquele e-mail que tem um resumo da história e documenta, dando abertura para a pessoa acrescentar alguma coisa que porventura tenha sido perdido ou algum comentário adicional que a pessoa queira fazer. Rê, você estava me falando que depois da Wunderman você trabalhou na Razorfish, parece que teve uma abordagem um pouquinho diferente do que você estava acostumado. Como é que foi isso? Na prática eu estava na Wunderman, e até hoje eu não sei como o pessoal me encontrou pelo LinkedIn. Mas, né, o LinkedIn era uma ferramenta, naquela época a gente estava começando, ninguém chamava, por exemplo, o LinkedIn rede social. O LinkedIn era um site de empregos, de trabalho. Macato. Exatamente, nessa época a gente já tinha o Orkut, mas estava começando a ser cunhado esse termo de redes sociais, né? Nessa época aí, 2008, 2009. Em 2009, um belo dia eu recebi uma mensagem pelo LinkedIn de uma gringa falando, eu trabalho na Razorfish, que é uma agência americana. Eu não conhecia, admito que eu não conhecia, depois eu fui pesquisar e vi que era uma agência bem grande. E eles me disseram que estavam procurando alguém com o meu perfil, e se eu tinha interesse em bater um papo com eles. Acabei marcando uma entrevista, fiz uma entrevista com eles, e na prática era um projeto que a Razorfish não tinha escritório no Brasil, depois eles vieram abrir um escritório no Brasil, mas nessa época eles trabalhavam a partir de Nova York, eles estavam cuidando da reestruturação do Terra, aquele portal que hoje em dia basicamente não existe mais, né? Isso foi em que ano? 2009. Cara, eu vou bater depois as datas pra te falar aqui, mas talvez, muito talvez, eu tenha conversado com a Lisandra e ela me contou que mais ou menos nessa época ela estava no Terra como coordenadora de projetos. Então, imagino que vocês tenham trabalhado mais ou menos juntos nessa época. Não tenho certeza. O Terra, na verdade, ele tinha 2 escritórios principais, um em São Paulo e um em Porto Alegre. Inclusive, Foi uma época meio desafiadora, foi uma baita de uma dúvida de eu aceitar ou não a proposta que a Razorfish estava me fazendo. Eles precisavam de alguém alocado trabalhando dentro do escritório do Terra em Porto Alegre. E isso trazia uma série de desafios, né? Além do desafio logístico, nessa época eu tinha acabado de ter um filho, meu filho estava com meses de idade, e além disso, você executar o papel de um gerente de projetos alocado dentro de um cliente é por si só algo bastante desafiador. Porque na prática você está coordenando uma equipe que não é tua, que não faz parte da empresa para qual você trabalha. E além disso ainda tinha algumas disputas políticas, porque o escritório que ficava em Porto Alegre era o pessoal que o Terra tinha comprado um outro portal anterior chamado ZAS. Era muita gente que tinha vindo do ZAS, sendo que aqui o Terra em São Paulo tinha sido formado meio que do zero. Entendi. Então tinha uma disputa entre departamentos diferentes. Foi um período bem desafiador, mas a proposta da Razorfish era muito interessante. Eu acabei negociando com eles. Uma coisa que é legal mencionar também é que eu negociei com eles um modelo onde eu ficava em Porto Alegre de segunda a quinta e sexta eu faria home office, para poder passar sexta, sábado e domingo com a minha esposa e com meu filho aqui em São Paulo. Entendi. Então, na prática eu fui. O projeto não durou muito tempo, acabei ficando lá acho que 7 ou 8 meses, não estou lembrado de cabeça, mas foi um projeto interessante e eu acho que eu fiz um bom trabalho, tanto que depois de algum tempo a Razorfish abriu um escritório aqui em São Paulo e me chamaram como um dos primeiros funcionários para ajudar também a montar a equipe da Razorfish aqui em São Paulo, no escritório da Razorfish em São Paulo. Eu acabei ficando uns 3 anos na Razorfish e depois, eu acho que vale a pena mencionar que eu tive uma experiência interessante
Na RGA, né? A RGA é uma empresa... Deixa eu só fazer um parênteses antes de falar da RGA, mas que legal que você tem essa história para contar também. Você estava falando que você foi abordada no LinkedIn, uma rede que provavelmente na época você nem usava tanto. Não digo nem naquela época, porque também já passou, não tem mais como resgatar esse tempo, mas hoje em dia, frente a isso que você passou e tudo que você trabalha nos seus projetos atuais, qual que é a importância, assim, falar de qual é importante a gente sabe que é muita, mas me fala assim, com as suas palavras, a importância de você ter um LinkedIn atualizado, não só atualizado, mas com competências, com tudo que você deveria ter e não tem hoje em dia, sabe? O LinkedIn passou por diversas mudanças, né? Hoje em dia o LinkedIn tem um feed muito mais ativo, onde as pessoas efetivamente podem escrever sobre as suas experiências, sobre artigos que elas leram e que acharam interessantes, publicar os artigos que elas mesmas escrevem. Então, o perfil do LinkedIn mudou bastante. Na época, o LinkedIn, a principal site de comparação com o LinkedIn era o Cato. Hoje era basicamente um site onde você colocava suas competências, sua experiência profissional. E, claro, como você disse, a importância é enorme você ter... Hoje em dia dá para dizer que o LinkedIn é teu cartão de visitas profissional, né? Quando você é chamado para uma entrevista, mesmo que você seja indicado através de alguma pessoa que te conhece, alguma pessoa com quem você trabalhou, o primeiro ponto de referência antes de uma entrevista pessoal é as pessoas olharem o teu perfil no LinkedIn. É indispensável você ter o LinkedIn bem atualizado com as suas experiências e de uma forma que efetivamente valorize as qualidades que você tem como profissional, né? Tá. Me conta da RGA, era só para reforçar esse lance do LinkedIn, porque eu mesmo faz um ano, acho, só que eu comecei a atualizar o meu. Não, eu acho que é super importante. Não sei, talvez o pessoal mais millennial não dê tanta importância assim, mas não foi a oportunidade na Razorfish não foi a única que apareceu para mim através do LinkedIn. De lá para cá apareceram diversas oportunidades de entrevista, diversas oportunidades de emprego através do LinkedIn, né? E fora toda a questão do networking, que eu acho que é muito relevante. Mas para não perder o gancho da tua pergunta, falando um pouquinho da RGA, né? Depois de alguns anos na Razorfish, me chamaram para trabalhar. Por acaso também me encontraram através do LinkedIn. Olá. Não fui indicado. Me encontraram através do LinkedIn e me chamaram para trabalhar na RGA, cuidando da conta de Mastercard, né? Na época, enfim, tinha alguns, a RGA tinha ganhado um pitch global para ser agência digital da Mastercard, mas a Mastercard sempre teve um apreço muito grande, uma ligação muito forte com a Macan, que foi a agência que criou aquela campanha do Não Tem Preço, que a gente vê até hoje, né? Virou basicamente uma assinatura da marca. Mas a relação entre a RGA e a Mastercard estava um pouquinho estremecida. Eu cheguei lá com um desafio bastante grande de recuperar essa relação e acho que foi muito bem sucedido. E na Mastercard eu tive a oportunidade de também fazer diversos projetos internacionais. Eu viajei bastante para fora através da RGA e fizemos alguns projetos bastante interessantes internacionais, depois foram implementados em diversos lugares do mundo, né? Entre eles um projeto que chamava Priceless Cities, que era uma série de benefícios que a Mastercard oferecia para os cardholders, né? Para quem tem cartão Mastercard, e de uma série de ofertas não só locais na cidade onde você mora, mas ofertas internacionais também. E alguns, como eram projetos internacionais, eu tive a oportunidade de participar desses projetos, alguns projetos bem bacanas que envolviam também equipes estrangeiras e que me fascinaram bastante. Para quem já esteve no meu lugar recentemente, e com certeza no teu um tempo atrás, o que é viajar a trabalho? Você testava o cartão da Mastercard nos restaurantes ou você ia para trabalhar de verdade? Como é que eram essas viagens? Para onde que elas eram? Eu viajava para Mastercard. Falava, só imagina aqui o restaurante Michelin, vê se aceita Visa ou se aceita Mastercard. Olha, quisera eu. Minha vida teria sido bem mais fácil se fosse fazer degustação em restaurante para checar. Não era isso não. Era efetivamente projetos digitais
com equipes internacionais, eram projetos que seriam implementados em diversas partes do mundo e muitas vezes tinham reuniões com equipes internacionais que aconteciam num determinado lugar. Então eu fui em algumas das reuniões, eu tive nos Estados Unidos algumas vezes, fui para Miami, fui para Washington, fui para Seattle, tive também no México algumas vezes a trabalho, onde basicamente você ia para viagem, você viajava e você tinha uma série de reuniões. Você ia passar, por exemplo, uma semana dentro do escritório da Mastercard em Miami. Então você tinha reuniões, basicamente você estava trabalhando lá o dia inteiro, num horário normal de trabalho. Se chegar, então, quem acha também que a vida é um mar de rosas, viajar trabalhar é um mar de rosas, nem sempre é. Muitas vezes você viaja numa noite, passa a noite no avião e no dia seguinte você tem que estar trabalhando dentro do escritório. Então não é aquela história de falar, não, porque eu viajei numa segunda noite, que terça eu vou passar descansando no hotel. Caipirinha de tangerina, né? Não tem essa. Terça de manhã você estava lá ralando, com o fuso ainda meio bagunçado, com o fuso horário meio bagunçado, o jet lag, mas é bacana, né? Eu gosto muito de trabalhar com gringo, acho que enriquece muito a nossa cultura, acho que trabalhar com pessoas de outros países te ensina muita coisa, não só das questões profissionais, mas as questões culturais também que se envolvem, né? Você aprende a entender que às vezes uma piada ou uma brincadeira que é comum quando você está fazendo com um colega brasileiro, muitas vezes pode não ser bem vista quando você faz para um lugar que tem uma cultura um pouco mais estrita. Exato. Então é algo que acrescenta em diversos pontos, te traz experiência, te traz um ganho cultural em diversos aspectos. Não, eu gosto muito dessa troca, cara. Eu lembro da época que a gente trabalhava junto lá na David. Teve um cara, o Alejandro, não sei se você lembra dele. Sim, redator. me lembro, sim. Eu até hoje ele no Facebook. Não, é amigaço, meu. Assim, a gente não se fala há um bom tempo, mas sempre que se fala, a gente fala por bastante tempo e se encontra sempre que possível. E ele é das Ilhas Canárias, né? Tipo, um lugar que eu não posso dizer que eu nunca imaginei visitar, mas eu não acho que eu vou tão cedo. Consegui trazer ele aqui pra Peruíbe, cara, com um churrasco que teve, com pagode aqui, ele adorou. Imagina como é que foi essa troca pra ele, assim como foi rica pra gente também. Claro. Pô, conheceu meus pais, sabe? Um monte de coisa legal. Eu acho que essa interação, né? Isso talvez seja uma das coisas mais legais que a internet proporcionou para nós, essa proximidade de você estar com pessoas de qualquer lugar do mundo a um clique de distância, né? Eu tenho um outro amigo que recebeu uma proposta e foi trabalhar nas Ilhas Caimã. Elas são muito conhecidas por ser um paraíso fiscal, mas ele foi trabalhar numa empresa que era concorrente do GoDaddy, ou seja, eles têm um CMS, né, um sistema de gerenciamento de sites, e também cuidavam da parte de registro de domínio, etc. Essa empresa acabou sendo comprada pela... Tem algum motivo por ela ser nas Ilhas Caimã ou é só coincidência? Só pra saber. Eu já não sei, não me comprometa. Eu não, de verdade não sei se tem alguma coisa a ver ou não com o fato das Ilhas Caimã serem... Mas eu sei que esse amigo meu, eu conheci ele num projeto também internacional, bem interessante que eu fiz na Isobar, um projeto para a Motorola, mas depois ele recebeu essa oportunidade, foi para lá e está morando lá já há uns 5 anos, nas Ilhas Caimã, está feliz da vida, levou a namorada, se casaram lá e não vejo ele voltando tão cedo. Triste tô eu aqui no Brasil. Aproveitando o gancho dos projetos internacionais e de tudo mais que a gente falou recentemente, a gente resumiu, acho que mais de 20 anos da tua carreira em uma conversa de pouco menos que 1 hora, mas parece que ainda hoje você lida com gringos, você mantém ativo essa vontade, esse sonho teu de comunicar com o mundo exterior, né? Na prática, Bruno, o que acontece é que assim, eu sempre tive algumas ressalvas em relação a trabalhar em agência. Eu trabalhei basicamente 20 anos da minha carreira trabalhando em agência de publicidade. Mas quem trabalha em agência sabe que o ritmo é bastante puxado, né? Sim. Você tem algumas flexibilidades, você não tem um horário muito rígido para entrar, mas normalmente você acaba trabalhando até mais tarde todos os dias. Nem né? para entrar, nem para almoçar, né? Muitas vezes é um ritmo tão puxado que você mal consegue almoçar, né? As agências dificilmente remuneram os funcionários no quesito de hora extra, né? Existe uma cultura na publicidade, especialmente no Brasil, que é muito ruim
fim de ameaça, né? Se a agência não topa fazer no prazo tal, ou se a agência não topa fazer por uma verba tal, você não vai topar, então eu vou levar para outra agência, né? Existe parece que sempre uma guerra fria meio velada entre entre as agências e os clientes. Isso sempre me incomodou. E recentemente, agora, um pouquinho depois do meio do ano passado, pintou uma oportunidade de trabalhar fora de agência, através de pessoas que eu tinha conhecido sim no mundo de agência, então fica aí também o reforço da importância, que é fazer um bom networking. Me chamaram para trabalhar na AB InBev, né? A AB InBev é Anheuser-Busch InBev, e na prática, aqui no Brasil, a gente chamou durante muito tempo de Ambev. Para quem não lembra, a Ambev foi a junção de duas grandes cervejarias que tinham no Brasil, duas empresas de bebidas, a Antártica e a Brahma. Depois eles começaram a comprar outras cervejarias, né? O que a junção da Antártica e Brahma, que virou Ambev, depois acabou virando InBev, porque eles já estão comprando algumas cervejarias gringas, e depois eles fizeram essa fusão com a Anheuser-Busch, porque, só para citar uma marca, é a dona da Budweiser, e se tornaram a maior cervejaria do mundo. E eles tinham uma oportunidade para trabalhar num time muito legal chamado Global Solutions, que é onde eu estou hoje. Esse time de Global Solutions, basicamente, ele é responsável por implementar, não apenas implementar, mas prover soluções de tecnologia para todos os escritórios da AB InBev no mundo, né? Um time chamado Martech, ou seja, tecnologia voltada ao marketing. Basicamente, hoje eu estou trabalhando com isso. Eu estou com 2 projetos, a implantação de um software de gestão de projetos chamado Workfront e um outro software que é um repositório de assets digitais chamado Dan, né? Dan é um nome meio genérico, na verdade é parte de uma solução da Adobe que se chama AEM. E então, na verdade, hoje eu estou responsável por fazer a implementação desses softwares em escritórios espalhados pelo mundo, né? No caso do Adobe Dan, foram 13 países, mais 4 marcas globais, e no caso do Workfront, a gente vai chegar perto de 10 escritórios globais que estão adotando essas ferramentas. Então, na prática, antes, meu dia a dia é falar com um gringo o dia inteiro, né? E aí reforça um pouco o que eu te falei antes, a importância de você ter, né, pelo menos mais um idioma, né? Se você for escolher um único idioma, claro que o inglês é o idioma mais aceito, mas para quem fala espanhol também já abre bastante as portas. No meu caso, eu acabo usando tanto o inglês quanto o espanhol no meu dia a dia, e eu passo mais ou menos 80% do meu tempo em call com um gringo. Já era assim mesmo antes desse período de pandemia, né? Eu já passava no escritório boa parte do meu dia em reunião falando com um gringo, e desde que eu vim para home office, enfim, o trabalho todo passou a ser feito remoto, mas mais ou menos 80% do meu tempo eu passo falando com gringos de tudo quanto é lugar que você pode imaginar, né? E isso também traz algumas situações que requerem um pouco de adaptação. Por exemplo, você tem alguns dos escritórios que a gente está implementando esses softwares que eu mencionei, ficam na China, na Coreia, na Índia, que tem uma diferença de fuso horário muito grande, né? Tá. Então, muitas vezes você acaba tendo que fazer uma call 6 horas da manhã, outra call 11 horas da noite. Isso quando você acaba conseguindo bater um horário que seja no final do dia para, né, o outro lado do mundo, e começo da manhã aqui, ou final da noite aqui, início da manhã nesse outro país. Mas muitas vezes você acaba tendo que flexibilizar. Já aconteceu de ter que fazer call às 2:30 da manhã. É puxado, mas, cara, eu confesso que é uma coisa que eu gosto muito, é ter que me virar para me adaptar pro restante dos países. Por exemplo, comentei contigo que a gente atende aqui voluntariamente uma ONG lá no Quênia. Dentro desse projeto, a gente tem gente de Dublin, de Barcelona, do próprio Quênia, e isso tipo, me dá fusos horários diferentes, sabe? O Quênia tá 6 horas na frente, se eu não me engano. Então sempre é bom dia quando é boa noite lá, boa tarde e tudo mais. A gente acaba ficando confuso no começo, mas depois que se acostuma, eu não quero uma vida diferente dessa, sabe? E eu acho que isso também, na verdade, Bruno, nos indica uma tendência de que cada vez mais a gente vai ficar menos apegado às restrições de horário que você trabalhar numa empresa das 9 às 6 te traz, né? Vale lembrar que isso é um resquício da época da Revolução Industrial, de quase 200 anos atrás,
onde, na verdade, você era medido efetivamente, sua produtividade era medida pelo número de horas que você passava dentro da indústria, dentro da fábrica. Hoje em dia isso não faz mais sentido. Então, quando você fala que você está trabalhando, né, com gringos de diversas partes do mundo e você acaba tendo que flexibilizar o teu horário, né, para poder fazer uma call de madrugada ou tarde da noite ou de manhã muito cedo, você começa a perceber que essa tendência de que cada vez mais você vai ser medido pelo que efetivamente o teu trabalho entrega, né? Pelo valor agregado do teu trabalho e muito menos pelo número de horas que você acaba passando no escritório. Mas sim, sem dúvida, trabalhar com gringo é muito bom, me agrada muito, é o que eu falei, é muito enriquecedor culturalmente, e a questão do fuso horário é um detalhe que dá pra gente superar sem maiores problemas. Para encerrar, Rê, o objetivo desses primeiros episódios que a gente tinha te falado é mostrar que, através de histórias reais, não só contar, mas trazer a realidade, que é possível trabalhar seja lá fora, seja daqui do Brasil, com pessoas lá de fora, e que principalmente isso pode ser feito remoto e com eficiência. Você tem alguma dica, seja para quem está começando agora, está se jogando de cabeça não só na publicidade, mas em outras áreas correlacionadas, ou mesmo para, que nem eu agora, que já sou dono de empresa, já tenho empresa há uns 4, 5 anos, mas estou querendo internacionalizar e tudo mais. Qual que é o primeiro passo? Obviamente a língua, só depende de você, de correr atrás de estudar, mas fora isso, o que eu preciso fazer, o que essa estudante precisa fazer para estar disponível para receber contatos internacionais, que não é só falar eu quero e vai acontecer, sabe? Claro, não. Tem alguns caminhos que o pessoal costuma recomendar, né, para você poder trabalhar fora, né? Você pode trabalhar desde assim, existem agências especializadas em arrumar emprego para você no exterior. Esse é um caminho que muita gente pode recorrer. Um outro caminho, que inclusive é a área de atuação da freela, né, da tua empresa, é trabalhar como freela mesmo. Então existem vários sites onde na realidade tem profissionais de diversos lugares do mundo que ficam disponíveis através de freela, onde você paga por projeto, né? E muitas vezes você coloca o teu brief, você coloca o que você precisa para aquela lista de profissionais, e os profissionais vão te mandando o portfólio deles junto com uma proposta. Né? Então, se cadastrar nesses sites também é uma forma de você trabalhar fora. Né? Muita gente esquece, mas assim, você pode também trabalhar fora como professor do teu próprio idioma. Então, você pode ir dar aula, de repente, para nós que somos brasileiros, dar aula de português num país que não fala português. Né? Tem alguns programas que são interessantes mencionar também, onde você consegue vistos de trabalho temporários, onde você vai estudar e parte do seu tempo você vai trabalhar, e aí o governo daquele local te permite trabalhar normalmente são 4 horas por dia, até 20 horas por semana. Né, tem a questão dos intercâmbios, e tem um último ponto que às vezes as pessoas não consideram, mas inclusive tem a ver com esse projeto do Quênia, que você me contou offline, né, que é trabalhar como voluntário. Né? Você comentou comigo que esse projeto que você tem no Quênia é um projeto pro bono, né, um projeto voltado para o terceiro setor, mas uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Principalmente a gente trabalha com publicidade, que é um meio que está muito voltado para a questão de gerar ganho, né? Gerar retorno sobre o investimento. Mas trabalhar no terceiro setor como voluntário também é uma forma bem interessante de você buscar oportunidades, e aí normalmente as empresas que, né, as ONGs, as empresas que contratam esses voluntários para trabalhar fora, normalmente eles também te ajudam no desembaraço da tua documentação para que você vá trabalhar fora de uma maneira legalizada, né? Cada um desses caminhos, claro, tem seus prós e contras, mas se a gente parar para pensar, tem aí diversos caminhos que eu acabei mencionando. Você pode dar aula, você pode trabalhar como um freela, você pode fazer um intercâmbio, você pode conseguir esse visto de trabalho temporário enquanto você está estudando, e você pode ser voluntário. Né? Quer dizer, tem uma série de oportunidades interessantes que dá para abrir portas e efetivamente estar trabalhando para fora, seja remotamente, né, onde você não precisa efetivamente mudar para aquele país, ou para quem deseja, né, ter uma experiência que eu acho que é altamente recomendável,
ter uma experiência de morar fora, você também pode ir efetivamente para estar trabalhando em loco no país onde você foi contratado. Sim, são válidos conselhos, acho que você abordou quase todos o que eu estava pensando. Para complementar, não um novo exemplo, mas para complementar mesmo, eu falaria que você tem que estar disponível, porque não adianta você ser receptivo e que nem eu falei, quero trabalhar fora e não fazer nada. Se você não se mostra para o mundo exterior, ninguém vai te achar. Então, se você não tem uma comunicação traduzida para o inglês, por exemplo, você não está disponível a receber. Então, torne-se ativo e, mal ou bem, as histórias vão se encaixando ao longo da carreira. Isso vai acontecer em determinado momento, né? Eu acho que parte dessa questão de se tornar ativo, Bruno, é a questão que a gente mencionou aí superficialmente em outras perguntas, que eu acho que é a questão do networking, né? Assim, que é algo que a gente mencionou rapidamente em outros pontos do nosso bate-papo, mas a questão do networking. Então, mesmo que teu networking seja através do Facebook, seja através do WhatsApp, seja através de outras redes sociais. Hoje em dia, basicamente, você tem redes sociais voltadas para qualquer tipo de interesse, né? Você tem rede social focada em fotografia, você tem rede social voltada para música, você tem... E essas redes sociais te permitem um contato mais próximo com gringos, que amanhã ou depois pode se transformar numa oportunidade profissional interessante. Sim. Então, você ter contato, né, dizer que você está disposto, claro, mostrar a tua cara, mostrar a qualidade do teu trabalho, são passos indispensáveis, mas também fazer um networking, buscar contato com gringos, buscar contato com outras pessoas que efetivamente moram em outros países, pode te trazer uma grata surpresa de aparecer uma oportunidade ou essas pessoas te indicarem para alguém, que vão te indicar para outro, e aí pode pintar uma oportunidade bem interessante profissional fora do país. Construa seus próprios caminhos, né? Eles vão acontecer em determinado momento. Rê, chegamos ao final do nosso tempo aqui. Eu queria te agradecer por 3 coisas. Primeiro, por ter aceitado esse convite. Segundo, pela essa conversa muito rica, não só para todos os ouvintes que estão começando ou já estão encaminhados e são donos de alguma coisa, mas principalmente para mim, que nunca tive a oportunidade de conversar tão a fundo assim com você, mesmo passando acho que mais de 1 ano juntos, quase 2 ali. E terceiro, por ter ajudado a formar tudo que eu sou hoje, cara. Grande parte do que eu aprendi contigo eu coloco em prática tanto em processos quanto com pessoas. Então, obrigado por essas 3 coisas. Foi um enorme prazer estar aqui contigo. Queria que você deixasse, se você quiser, obviamente, qualquer tipo de contato, caso alguém queira te procurar no futuro. Imagino que o próprio LinkedIn, né? Bruno, assim, primeiro eu que agradeço o convite, né? Trabalhar contigo foi um prazer. Fico feliz de saber que eu pude te dar algum tipo de direcionamento opcional que foi útil para você. Acho que o bate-papo foi muito bacana. Acho que, né, hoje em dia, de fato, um dos grandes ganhos que a internet trouxe para a gente, vale lembrar que a internet é um negócio que está por aí há pouco mais de 20 anos, mas uma das grandes coisas que a internet trouxe é essa proximidade, você poder estar conversando com pessoas de todos os lugares do mundo e estar conhecendo outras culturas com um pouco de boa vontade, e mesmo que você não fale o idioma, com o Google Translate você consegue viajar para outros lugares só usando a internet. Sobre os contatos, as pessoas podem me achar, eu tenho um nome bem diferente, então quem quiser me procurar nas redes... Exótico, né, eu diria. Nas redes sociais eu estou sempre como Reano, Reano é R-E-A-N-O, De Vito, com 2 T's. Então se alguém quiser me procurar, estou à disposição lá, e se alguém quiser me escrever, tirar alguma dúvida, eu estou totalmente à disposição. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, Facebook, Instagram, qualquer uma dessas redes sociais eu estou disponível para falar com você. Reano De Vito, nome de filme italiano. Obrigadão, Rê. Foi um prazer enorme. Esse foi o 4º episódio do FrilaCast. Pessoal, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, não só sobre o Reano, mas sobre a gente, estamos em quase todas as redes como o Grupo Frila. Nosso site é o grupofrila.com. Obrigado e até o próximo. Esse foi mais um